né? Então, desse ponto de vista, vamos dizer assim, é bastante eclético. Eu tenho projetos que vão engordar esse ano 200 mil animais na TIP, mas eu posso ter um projeto de 3 animais, 5 animais, 10 animais. Então, é independente do tamanho da propriedade. Desde que eu tenha um coxo e fornecer uma dieta balanceada e tenha pasto, eu vou conseguir ter bons resultados. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Rumen Podcast. Eu sou o Daniel Barreta, eu sou o host desse programa. E o pessoal que nos dá suporte da comunicação veio comentar aqui de todos vocês que assistem o nosso programa aqui no YouTube, aproximadamente 80% não estão inscritos no nosso canal. Então eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam, né, porque isso ajuda bastante o canal e faz com que mais vídeos cheguem até você e que o programa possa ficar mais popular. Então, toca no botão de se inscrever que vai fazer uma grande diferença para nós. Muito obrigado e um ótimo episódio. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de gravar com o Johanno Cidrini, né, colega aí de profissão também, zootecnista. Johanno, seja muito bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. É uma satisfação ter você aqui conosco para essa conversa. Olá, Daniel. Olá a todos os ouvintes. Na verdade, é uma satisfação minha estar aqui com vocês, né? Sempre acompanho, escutando aí os podcasts no carro, nas viagens, né? Eu moro aqui no Mato Grosso, então a gente sempre coloca os podcasts para estar ouvindo. Então é uma satisfação estar falando aqui com vocês hoje. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Rumensin. Tradição que gera confiança. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adiceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Não, tá bem, muito obrigado, Johanno. Bom, depois a gente vai entrar efetivamente no tema, que é TIP, e tem muita coisa que o Johanno vai trazer de informação e também de vivência prática, né, e algumas... esclarecer o que é isso, o que é TIP, o que é suplementação, né, o que é, bom, semi-confinamento e as diferenças entre essas diversas denominações, mas antes disso gostaria que você, para quem não lhe conhece, né, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória. Hoje o Johanno é consultor técnico da Elanco, mas eu sempre quando entrevisto professores, enfim, eu sempre gosto de falar, bom, ninguém nasce professor ou pesquisador ou consultor técnico, né? Você circula aí em vários estados do Brasil, há toda uma escada, toda uma história onde isso foi se construindo. Então, se você pudesse compartilhar um pouco conosco, como é que foi a tua história para você chegar, né, aonde você está hoje? Bom, legal, Daniel. Então, na verdade, assim, eu sou filho de pecuaristas, né? O meu pai mexe com leite lá em Minas, sou natural de Minas Gerais. Tanto a família da minha mãe quanto meu pai sempre mexeu com a produção de leite. Então é natural que eu gostasse de mexer com vacas. Durante a graduação eu trabalhei com forragem, trabalhei com vacas de leite, sempre tentando aprimorar um pouco mais, né? A gente, quando desde pequeno mexia, mas a gente via que tinha muita coisa para aprender ali, saber o porquê que tinha aquela ração, por que aquela ração tinha que ter 24% de proteína, de onde que chegou isso. Então a gente vai aprimorando, vai estudando, foi conhecendo, então foi muito prazeroso aí começar a fazer o curso de zootecnia, tá? E eu trabalhei assim um tempo durante a graduação, sempre voltado com animal de produção, com vacas e tudo mais, mas no final da graduação eu voltei um pouco os olhos aí para a pecuária de corte. Eu tive a felicidade de fazer o mestrado e o doutorado na APTA de Colina, né? Na verdade, na Unesp em Jaboticabal, e os meus orientadores são pesquisadores lá da APTA de Colina, que talvez os ouvintes aí vão conhecer o conceito do boi 777. Então, eu tive a felicidade de trabalhar lá durante quase 6 anos aí da minha vida.
e ajudei em várias pesquisas, tanto de cria, recria, engorda, aditivos, né? Tive também a possibilidade, durante o mestrado, ficar um tempo no Canadá, durante um período de sanduíche, e também no doutorado, fiquei nos Estados Unidos também, lá em Montana, com o professor Rodrigo Marques, sob orientação dele. Trabalhei um tempo como consultor, né, e o ano passado eu integrei o time aí do time técnico da Elanco, dando suporte aí a todos os nossos representantes, todos os veterinários ou tecnistas que estão no campo aí. Então a gente dá suporte, né, praticamente no Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre e vários outros estados aí que a gente acaba atuando junto com os demais técnicos. Agora, quando você comentou dos estados que dá assistência, e além disso, então, numa formação, além daquela parte fora do país, em São Paulo, e é mineiro de origem, então já circulou aí por pelo menos aí passa de uma mão dos estados, digamos assim, que tem mais experiência dentro do Brasil. Mas muito bem, então você comentou aí que no final da graduação acabou migrando, né, para o gado de corte, teve toda a experiência na APTA, o Boi 777, que é super conhecido, né, essa filosofia por trás disso, né, mas hoje a gente está se propondo, né, Johanna, eu acho que vem ao encontro disso que você comentou, de falar sobre a TIP, né, então eu gostaria de, numa primeira pergunta bem abrangente, que você ficasse, né, bem à vontade para explicar, né, o que é isso e o que, né, que a TIP se diferencia, por exemplo, de outros manejos que podem ser adotados para esses animais na mesma fase da vida, digamos assim. Não, é muito interessante essa pergunta, porque assim, o que é a TIP, né? Terminação intensiva em pastagens. E o interessante é que a TIP, na verdade, é uma tecnologia que saiu do campo e depois, posteriormente, ela foi sendo pesquisada aí nas universidades, né? Tem vários nomes comerciais que a turma atribui aí dentro das empresas, mas o fato a TIP é caracterizada como uma oferta de ração, né, de forma intensiva em pastagens. Só para a gente fazer uma leitura mais macro, eu costumo caracterizar aí a suplementação, a pasto, ela vai até ali um 0,8, alguma coisa do tipo, né? Tem suplementação de mais baixo consumo, mais alto, mas quando chega ali até um 0,8, para mim, é a suplementação efetivamente. Quando a gente vai ali de 0,8 até 1,4, né, eu considero que seria um semi-confinamento, né, onde ali cerca de, você tem um efeito substitutivo, até uns 40 e poucos por cento ali da ração vem do coxo, né, da dieta do animal vem do coxo, o resto do pasto. Então você tem já um efeito substitutivo e tudo mais. Quando a gente vai para a TIP, a gente está falando ali de ofertar níveis de ração para esses animais acima de 1,5% do peso corporal. Então a maior parte, né, daquilo que o animal está sendo consumido vem da ração. Obviamente a gente formula considerando ali a importância do pasto, mas a maior parte daquilo que o animal consome vem do coxo. Uma história de sucesso é medida pelo seu legado. É por isso que Rumensin da Elanco já é tradição na pecuária brasileira. Ao longo de 5 décadas, Rumensin tem nutrido rebanhos, cultivando confiança e garantindo resultados que fazem parte do progresso de gerações de produtores. Rumensin, tradição que gera confiança. Perfeito. Eu até estava olhando, antes nós estávamos conversando, porque essa foi uma definição que você comentou. Bom, a pesquisa veio depois, então é difícil encontrar, digamos assim, em livros, mas o Johanna também, né, é coautor, eu até estou aqui, né, com o livro Na Seca o Pasto Pode Secar, mas o Boi Não, né, então que foi em conjunto com o professor Manuel Rosalino, né, e aí em alguns desses capítulos até é citado, né, e justamente essa de, bom, acima de 1,5% do peso vivo vindo do suplemento, digamos assim. E aí você comentou, bom, pensando numa suplementação de baixo consumo, de alto consumo, que vai até 0,8, a professora Luciana Petter, até antes nós estávamos conversando, no episódio com ela comentou sobre isso, mas quando a gente passa, por exemplo, por uma terminação intensiva
né? A pasto, o suplemento, digamos assim, passa a representar, Johanna, o principal fonte alimentar para os animais. E aí eu gostaria de entender como que você posiciona isso e que vantagens tem isso comparado com essas outras técnicas, porque o animal permanece da pastagem, não é um animal que fica confinado, certo? Não, exatamente, assim, Daniel. Eu costumo falar assim, a TIP, ela não é um concorrente do confinamento. Ela é uma técnica, assim como outra, que dependendo, ela vai ser mais interessante fazer a TIP ou confinamento, dependendo da propriedade, obviamente, aí, ou do projeto que a gente esteja atendendo ou desenvolvendo aí nas fazendas ou com o pecuarista, tá? Mas eu costumo citar assim, quais seriam algumas das vantagens da TIP, né? Você pegar lá atrás, como desenvolveu o confinamento, chegava ali no final da recria, se a gente pensar uma recria de 1 ano, né, começava a transitar, a entrar na seca, o pecuarista colocava esses animais no confinamento, ele aliviava o pasto, continuava botando ganho nos animais, ele ia preservar aquele pasto ali para fazer a reposição deles com bezerro futuramente, e ele ia ter os animais gordos ali recebendo a maior quantidade de dieta ou a dieta mais apropriada ali no coxo. A gente também pode fazer isso na TIP. Tá, é isso, só vou pegar só um gancho. Isso que você fala, Johanna, dentro desse sistema é pensando, por exemplo, no cenário de Brasil Central e pensando, por exemplo, mês de abril, isso onde estava diminuindo a Exatamente. oferta de forragem, Desculpa não contextualizar, que você está falando diretamente do Sul, isso. Mas é exatamente isso, Daniel. Então, assim, pegando a condição Brasil Central ou Sudeste, a gente tem uma sazonalidade aqui da produção, né? Então, daqui para frente, né, a gente está fazendo essa gravação em setembro, né, mas geralmente em setembro, outubro, começa o período chuvoso para a gente, que vai dependendo da região aqui, até abril, maio, vai depender da condição, tá? Falando Brasil Central e Sudeste. Então, nessas condições, ali quando começou a entrar ali, depois de março, abril, maio, esse pasto começa a transitar. Então, se a gente considerar aquelas cetações clássicas lá do Mertens, que o animal consegue consumir ali, o limite físico dele vai ser 1,2% do peso vivo em FDN. Clássica. Né? Então, o animal o pasto já começa a aumentar o FDN, começa a limitar o consumo, e além de limitar o consumo, a qualidade dessa dieta consumida é pior, tá? Aí existe um outro ponto ainda que vai dificultar, que é o que mais vai influenciar o consumo desses animais de pasto, especificamente, é a estrutura do pasto. Então, a estrutura também começa a ficar pior. Então, o animal já não consegue consumir a quantidade de nutrientes que ele precisaria ter para a gente alcançar esses ganhos mais elevados na terminação, tá? Então, é onde que a turma coloca no confinamento e também pode ser realizado aí na TIP, certo? Mas o que a gente vê aí de vantagem na TIP, assim, para a gente, em alguns cenários? Primeiro, o pasto é o volumoso. A gente não precisa ter aquela operação de guerra que a gente tem, às vezes, aí no confinamento, por exemplo, de abastecimento, desabastecimento, monitoramento aí frequente da silagem. Precisa monitorar o teor de matéria seca, né? Às vezes isso muda o material, muda o silo, a gente tem toda essa questão que a gente precisa estar monitorando e tudo mais. Quando a gente está na TIP, a gente faz o que a gente chama de diferimento aqui na região central, sudeste e tudo mais, a gente faz o diferimento durante o outono. A gente veda a área ali. No caso, hoje tem fazendas que rodam TIP 100% do ano, a gente pode retirar os animais, a gente pode fazer uma adubação, reserva aquele pasto ali por cerca de 45 dias, você vai ter uma massa para passar o período da seca durante a TIP, tá? Mas assim, o fato é, uma vez que a gente reservou esse pasto, a gente vai ter condições de desenvolver a engorda desses animais. Obviamente a gente tem a quantidade, né, assim, jogando na média, pelo menos 1 tonelada de matéria seca por animal na entrada desse período, tá? A gente busca evitar finalizar a TIP nesse momento de transição seca para as águas que a gente está vivendo agora, porque o pasto começa a brotar, aquele material brotado às vezes vai ter um teor de proteína ali 16, 15, 17% de proteína bruta, né, baixo FDN, o animal acaba buscando aquilo ali para consumir e esquece um pouco a ração no coxo. Só que a estrutura do pasto ainda não é favorável, então ele não consegue atingir níveis de consumo
para obter ganho. Então, começa a interferir no consumo de matéria seca total e também de ração no coxo. Então, a gente tem que monitorar para ter a quantidade de matéria seca de pasto durante todo o período e, possível, assim, dentro do possível, tentar evitar passar por esses períodos de transição seca-água aí durante a engorda, tá? Uma outra vantagem que eu vejo aí, Daniel, é o empate de capital, né? Desde que eu tenha estrutura de coxo e tenha pasto, eu consigo fazer o engorda desses animais, né? Então, desse ponto de vista, vamos dizer assim, é bastante eclético. Eu tenho projetos que vão engordar esse ano 200 mil animais na TIP, mas eu também posso ter um projeto de 3 animais, 5 animais, 10 animais. Então, é independente do tamanho da propriedade. Desde que eu tenha um coxo e fornecer uma dieta balanceada e tenha pasto, eu vou conseguir ter bons resultados, certo? Acho que a gente pode citar também uma vantagem que seria a adaptação desses animais. O processo de adaptação, quando a gente fala em adaptação, por exemplo, no confinamento, obviamente não é só da ração, né? É a adaptação a um novo ambiente, né? Às vezes o animal sai do pasto e nunca foi confinado, é um ambiente diferente para ele. E às vezes ele foi transportado por longas horas ou vários quilômetros aí, ele está num lote diferente, então você está fazendo uma adaptação tanto do aspecto nutricional, ambiental e também social, tá? Aí, pensando na questão nutricional e também ambiental, quando a gente vai para a TIP, você tem um desafio a menos. Por quê? Já é o pasto, já é o ambiente que o animal está acostumado. Então é menos um desafio, não tem vagão passando toda hora e tudo mais. Isso é particularmente interessante, por exemplo, algumas categorias que nós temos aqui no Mato Grosso, por exemplo, a vaca pantaneira. A vaca pantaneira, algumas delas dificilmente viu coxo na vida, né? Porque tem toda uma questão logística que dificulta isso, às vezes ela nunca consumiu um suplemento energético e tudo mais. Então, quando a gente coloca ela no confinamento, você tem um desafio a mais aí para fazer a adaptação. Acaba aumentando o índice de refúgio de coxo, que a gente fala. Quando a gente coloca na TIP, isso não acontece, porque é um ambiente natural. E, em último caso, se ela não consumiu a ração, ela tem o pasto disponível ali para ela. Tá? Outro ponto que eu posso incluir, Daniel, e pode fazer as ponderações, fica à vontade aí, viu? Seria em relação ao bem-estar. A gente vê todo um movimento hoje aí, né, em avicultura, suinicultura, voltando aí para as questões mais relacionadas à produção menos intensivas e tudo mais. 90% dos animais que a gente abate hoje no Brasil vem de pasta. A gente poderia explorar muito mais esse aspecto, né, essa produção desses animais em pastagem, certo? Talvez um outro ponto também que a gente poderia destacar aí é a frequência de trato. Não necessariamente isso vai ser uma vantagem, mas a gente consegue fazer apenas com um trato. A gente consegue oferecer toda a ração que a gente precisa para esses animais aí na TIP, né? Não necessariamente isso vai implicar em menor custo, porque às vezes a gente tem ali um vagão, um caminhão que vou fazer o trato, ele vai andar mais, ele vai ter... vai precisar percorrer mais distâncias para tratar a mesma quantidade de animal. Você tem uma depreciação maior aí da célula de carga, por exemplo, do vagão e tudo mais. Mas o fato é que a gente consegue fazer isso com um trato, tá? Perfeito. Eu acho que dá para... Acho que você citou 4, 5 vantagens aí, né, que eu acho que já ficou bem explorado, digamos assim, mas uma pergunta lá do início, quando você comentou, acho que é uma coisa muito prática, né, isso de ter disponível, por exemplo, 1 tonelada de matéria seca de pastagem para o animal no início, né, e aí daquilo que vocês têm visto, Johanna, por exemplo, quando você faz um pastejo diferido, quantos por cento da área? Você comentou aí de 45 dias, né, de fazer vedação nisso, mas geralmente o produtor ele precisa se organizar para deixar uma área diferida por esse período, mas quanto por cento da área dele, pensando que a demanda vai ser praticamente aí constante. E além disso, eu queria fazer uma pergunta, porque nesse cenário que você colocou, é um cenário que entrando para a estação seca. E aí a pergunta ela pode ser bem simples, mas assim, a TIP funciona só para esse tipo de cenário ou num cenário diferente, por exemplo, quando eu tenho uma oferta de
de pasto maior, ela também pode compor? Não, excelente pergunta. Então, primeiro lá em relação àquela dica que eu falei da 1 tonelada de matéria seca. Obviamente, isso aí eu estou generalizando ao extremo, né? Então, assim, Sim. ó, o que a gente tem que fazer, na verdade, quando a gente pensa em definir isso? Saber qual é a demanda, né? Primeiro, qual é a demanda? Ó, eu vou engordar X animais, eu vou colocar uma lotação específica, a demanda eu vou tratar com 1,5% ou 2%, eu estou imaginando que vai comer X quilos de matéria seca de pasto por dia, eu tenho eficiência de pastejo de 30% ou de 50%, então eu sei qual vai ser a minha demanda, tá? Vezes o número de dias eu tenho minha demanda. Então eu tenho essa demanda, eu tenho no meu histórico, eu estou preparando, sei lá, vai ter 4.000, 5.000 quilos de matéria seca por hectare, se eu tenho a demanda, quantos quilos de matéria seca eu tenho por produção por hectare, obviamente aí eu vou chegar no número de hectares que eu vou precisar para fazer a engorda desses animais. Então a conta é basicamente assim, tá? E Perfeito. isso difere um pouco daquela recomendação clássica do diferimento quando a gente pensa numa recria. Né? O que é a recomendação? Ó, você tem umas áreas, você aproveita a intensificação durante o período das águas, você explora bastante isso, você reserva ali cerca de 30% da sua área para fazer o diferimento, geralmente as áreas menos intensivas, com braquiárias ali, com decumes, marandu, né? São, na verdade, a recomendação até são portes mais baixos e materiais aí que tem um como um pouco mais fino, que vai dar uma estrutura de pastejo melhor na seca. Tá? Pode fazer com pânico também, só que você vai ter que fazer um rebaixamento inicial maior. Aí, aí acaba isso ficando essa área diferida, aquelas áreas mais no fundo, ali da invernada e tudo mais. Isso foge um pouco a recomendação do que a gente está falando aqui para TIP. Por quê? Você vai engordar geralmente você vai engordar os animais, quando você oferta essa quantidade de ração, você quer fazer isso o mais próximo possível da sua fábrica ou ali do seu barracão. Então, você não vai fazer isso nas áreas mais remotas. Então, assim, geralmente a gente coloca as áreas mais perto. Não necessariamente a gente precisa fazer o diferimento. Eu tenho que fazer um manejo do resíduo ali que seja para garantir que eu tenha essa massa disponível para fazer engorda dos animais. Tá? Então, essa seria a primeira pergunta. A outra pergunta é em relação à qualidade do pasto, é isso? Não, isso, a minha pergunta foi mais do sentido, bom, até agora nós tratamos dentro de uma estratégia para o período seco, mas isso é Perfeito. exclusivo para o período seco ou eu posso aplicar, digamos assim, vamos chamar dessa metodologia, esse manejo também em outras condições? Excelente, excelente. Na verdade, sim, hoje já tem projetos que rodam em 100% do tempo na TIP. Isso lá atrás, assim como confinamento, hoje tem confinamentos que rodam o tempo todo. A TIP tem os projetos que também rodam o tempo todo. Você pegar numa condição, o que acontece? Hoje a gente consegue colocar lotações aí de 6 a 10 animais por hectare na TIP. Né? Você pega nessas condições que você tem um custo de dieta equalizado, que eu consigo ter alta lucratividade nisso, eu consigo sair de um lucro, de uma receita por hectare mais baixa. Quando a gente pensa na suplementação, a gente aumenta isso em escala quando a gente faz a TIP. Então, às vezes, a gente tira um pouco do foco do lucro por animal e joga para o lucro por hectare. Né? Quando a gente pensa aí na TIP, nas águas, a principal vantagem que a gente tem é encurtar o período de engorda e aumentar a lotação por hectare. Né? Então, a gente consegue ter assim, maiores ganhos, maior ganho de carcaça e maior lotação no período das águas. Então, a gente mira bastante o lucro por hectare. Essas eram duas perguntas que eu ia falar justamente nisso. Bom, você falou de carcaça. Eu queria que se você pudesse explorar, bom, muda alguma coisa do ponto de vista de composição, digamos assim, de tecidos na carcaça, né, e rendimento de carcaça. Essa era um questionamento. E outro agora que você, né, ele é um benefício, talvez, ele acaba sendo indireto, talvez de tirar o foco do lucro, por exemplo, por animal e passar a olhar a propriedade como um sistema e mensurar ou calcular a lucratividade em cima de, receita bruta ou lucro
certo? Ou receita líquida, enfim, pensando por hectare e não, né, por animal, porque isso invariavelmente vai implicar em um custo, um custo diário, né, para aquele animal que vai ser maior do que se ele fosse mantido só a pasto, por exemplo, né? Exatamente. Assim, ó, então, partindo de trás para frente, né? Se a gente pegar lá os primeiros trabalhos lá da ATA, primeiro lá pegaram os animais mais erados, 480 quilos, metade deu um 0,5, metade um 2%. Né? Você saiu de ganhos ali de 500 gramas do 0,5 e foi para 1,5 kg. Né? Aí você dava uma diferença, você pegar só no peso vivo do animal, considerar 50% de rendimento, dava quase 3 arrobas de diferença. Né? Arroba considerando aqui 15 quilos de carcaça. Sim. Só quando a gente faz 50%, a gente fala 30 quilos. Só que quando abateu esses animais lá no confinamento, na verdade, essa diferença passou das 5 arrobas. Se não me engano, foi 5,13 arrobas. Por quê? O rendimento de carcaça também aumenta quando você vai para esses 2%. Então, você sai de rendimento ali de 51 para baixo de suplementação, você vai 53, 54, 55, 56, tá? Depende do nível de oferta de ração que você vai estar fazendo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente pensa na seca, na maioria dos cenários que eu fiz, eu acho que ainda não fiz um cenário aí de custo que não fosse interessante fazer a TIP em comparação com a baixa suplementação para engordar animal. Quando a gente vai para as águas, que aí sim, alguns cenários pode justificar a gente fazer um semi-confinamento, uma suplementação mais baixa, pensando no ganho por animal, mas às vezes isso vai prolongar um pouco mais o período e quando a gente olha o lucro por hectare, a TIP, dependendo do custo da dieta, ela vai ser mais lucrativa, certo? Agora, um outro ponto, que acho que foi a primeira que você colocou em relação ao que altera ali na carcaça. Tá? Basicamente, o que a gente tem? Quando foi lá, acho que é o primeiro estudo que comparou, isso foi do Matheus Moretti, compreendeu a tese dela em 2014, comparava ali, mesma oferta de ração, seja na TIP ou seja no confinamento. Só que no confinamento, os animais tinham uma dieta ali com 10% ali de bagaço, né? Próximo ali de 10, 12% ali de bagaço de cana como volumoso. Tá? E ele foi pesando esses animais ao longo do período da engorda. Obviamente a gente não faz isso na prática, mas para pesquisa, ainda mais naquela época lá que queria se entender exatamente o que acontecia, ele foi pesando a cada 21 dias ali os animais ao longo dos dias de coxo. Só fazendo um parênteses, só para ficar claro, ver se eu entendi aí para todo mundo que está ouvindo, a ração, digamos assim, o concentrado foi o mesmo, a diferença é que um era confinado com bagaço de cana, e o outro era com acesso à pastagem, digamos assim, na época seca. Isso? Exatamente. Ah, tá, exatamente. Perfeito. Não, era só para garantir. Isso, o estudo era, vou ofertar a mesma quantidade de ração. Sim. Só que um volumoso é pasto e o outro é bagaço de cana. Esse era o conceito do estudo. E à medida que ele foi pesando, ele viu que o GMD dos animais do confinamento era superior aos animais da TIP. Né? Principalmente na primeira pesagem, os animais da TIP perderam um pouco de peso. Só que quando chegou lá no confinamento, lá no final do confinamento, do período de engorda, seja no confinamento ou na TIP, mesmo assim, os animais do confinamento mais pesados. Só que quando eles abateram os animais, o peso de carcaça dos animais eram semelhantes. Falaram, mas como que os animais ganham menos peso com o mesmo peso de carcaça e peso vivo diferente? É onde que foi desenvolvendo o conceito do rendimento do ganho. Né? O que é o rendimento do ganho? Ou qualidade do ganho? É quantos por cento do ganho de peso dos animais é convertido em carcaça, basicamente. Então, assim, se a gente vai para um confinamento, cerca de 65% do ganho dos animais é convertido em carcaça. A cada 1 quilo, 650 gramas é carcaça. Na TIP, cerca de 75%, 80% do ganho de peso do animal é convertido em carcaça. Ou seja, a cada 1 quilo, 750, 800 gramas é convertido em carcaça. Então, os animais ganharam menos peso, porém convertia mais esse peso em carcaça. Tá? Por quê? Como os animais ali no pasto, eles tinham disponibilidade ali para escolher
ou selecionar o pasto que eles estariam ingerindo, acaba que eles selecionam as folhas que têm uma maior taxa de passagem do que esse bagaço de cana. Então, o volume necessário de rumen para eles era menor. Então, com o tempo, essa taxa de passagem era maior, o conteúdo ruminal era menor, então o rumen se ajusta em tamanho e fica mais leve. E dá justamente essa diferença do peso vivo do animal. Então, o animal é um pouco mais leve porque o rumen e o conteúdo dele pesa menos. Mas a quantidade de nutrientes, por ser o mesmo que ele estava ingerindo, entregou o mesmo ganho de carcaça. Não, perfeito, ficou bem explicado e aí isso me levantou uma outra dúvida. Bom, e aí nesse tipo de sistema há risco, por exemplo, porque não vou dizer assim um problema, mas tem uma questão nos confinamentos que é a acidose, né? Porque aí você passa a trabalhar numa condição de dietas quentes ou dietas bem desafiadoras, né? E agora nesse teu sentido, bom, o animal tem livre acesso à pastagem, mas não é uma ração totalmente misturada, ele precisa ingerir os dois componentes, né? Como é que você enxerga esse cenário em relação, por exemplo, né, a problemas metabólicos, né, comparando um confinamento com uma terminação intensiva a pasto? Não, excelente. Assim, da mesma forma como o confinamento, os animais estão expostos a esses desafios metabólicos. Isso, Então, e aí só, perdão até interromper, mas eu acho que só se você pudesse comentar um pouquinho sobre a adaptação também, né, porque perfeito. ou acontece de imediato, só porque está no mesmo contexto, Johan, se você pudesse Excelente. compartilhar, né, e aí contar uma história sobre esses dois tópicos. Não, maravilha, maravilha. Então vamos começar aí pela adaptação. Então o animal, assim como no confinamento, ele está submetido a esses desafios metabólicos, né, porque é uma ração, uma dieta mais adensada energeticamente. Né? Então, assim, o que acontece? Da mesma forma que a gente faz a adaptação a essa dieta que vai ter uma maior fermentação e tudo mais, a gente precisa fazer lá na TIP. Né? Como a gente falou aqui, ó, o primeiro ponto para a gente fazer uma adaptação para esses animais, primeiro, assim, ó, adaptação ao ambiente, ao lote novo, bactéria ruminal, né? Mas a bactéria, assim, ó, com 3, 5, no máximo 7 dias, ela vai estar adaptada a uma dieta. Mas a gente precisa também adaptar o comportamento desse animal de ingestão e também papila ruminal. E papila ruminal, ela demora mais tempo. Ela precisa, assim, ó, o grande, assim, a gente sabe que a ruminação é muito importante, que ela que vai expor aquele conteúdo ali para um animal, promover a ruminação e na saliva, misturar com saliva que tem bicarbonato, tampão fosfato, né? E isso vai ajudar no tamponamento ali do rumen. Mas, além disso, um outro mecanismo muito importante para a manutenção desse pH é a absorção desses ácidos que foram fermentados pelas bactérias ali. Aquela ração que foi fermentada pelas bactérias vão produzir ali propriamente propionato, acetato, butirato, né? Um pouco de ácido lático e vários outros componentes em menor escala ali. Tá? Então, o próprio fato das papilas absorverem, né, nessa própria troca aí, há uma liberação de bicarbonato ali no rumen também. Então, é muito importante que esses animais estejam com a papila adaptada para absorver essa quantidade de ácido graxo que está sendo fermentado. Tá? Só que essas papilas, o revestimento dela se dá por queratina, né? Um dos componentes. Né? Ela precisa crescer em comprimento, em espessura, e espessura principalmente relacionada com queratina. Queratina é o mesmo material que a gente tem no cabelo, na unha. Então, é um material, assim, a gente não corta a unha todo dia, a gente não corta o cabelo todo dia, porque demora um tempo para esse revestimento de queratina ser formado. Então, por isso que a gente faz adaptações, a gente fala em escada, já tem gente fazendo isso de forma, níveis crescentes aí ao longo da dieta, mas o fato é assim, ó, se eu fizer uma adaptação. O animal nunca viu suplemento na vida. Começa ali com 1 quilo, né? Se o animal já veio com suplementação, você pode começar com 3, 4 quilos de ração, mas a partir daí você vai subindo em intervalos que sejam de 3 a 4 dias de 1 quilo. Né? Estou falando 1 quilo para facilitar o manejo aí na prática. Assim, a cada 3, 4 dias de coxo limpo consecutivo, você sobe 1 quilo de ração. Que aí você vai estar dando condição ali para o lote subir o consumo de forma uniforme, vai estar dando condição para essas papilas, né, receber ali os
os principais ácidos graxos e butirato e propionato, vai estimular o crescimento e também o revestimento dessa papila e vai dando tempo até a gente chegar nesse 1,5%, 2% de oferta de ração lá no final da minha adaptação, tá? E um outro ponto, né, o que a gente está falando em relação aos desafios metabólicos, aí vai entrar o aditivo também, né? A gente pode comentar aqui em relação ao Rumensin, por exemplo, que tem indicação para ser utilizado nessas condições, que é a monenzina. Os principais benefícios de estar utilizando a monenzina nesse cenário? Primeiro, que ela vai ajudar a manipular a população de bactérias que estão ali no rumen, tá? Ela torna o rumen mais eficiente, né? Ela vai selecionar bactérias gram-negativas em detrimento das gram-positivas, vai estar atuando, por exemplo, na cepa, algumas bactérias, por exemplo, a Streptococcus bovis, que ela é bastante oportunista. Em alguns cenários, ela pode vir a produzir ácido lático, e dependendo da proporção de ácido lático, começa a cair o pH ruminal, aparecem os lactobacilos que produzem ainda mais, né? E o ácido lático é um ácido muito forte, vai fazer cair muito o pH ruminal. E aparecendo aí acidose subclínica ou clínica, que aí no outro dia o animal já tem um consumo menor, então você começa a ter aquela curva de consumo, né, que a turma fala às vezes no dia a dia, assim, dente de cachorro, né, uma curva de consumo parecendo aquele eletrocardiograma, assim, que vai oscilando bastante e a gente não quer. Então, quando a gente coloca a molécula, que é a monenzina, ela cadencia esse consumo, você tem uma curva mais uniforme de subida de consumo, que é o que a gente quer, né? A gente quer padronização de consumo, a gente não quer ração sobrando no outro dia e no coxo, você não quer animal aí desenvolvendo quase de acidose subclínica e clínica, animal com laminite, né? Timpanismo, que também é outro problema muito grave nesses cenários. Então, quando a gente coloca o aditivo nesse cenário, a gente melhora o perfil de fermentação e ainda fica munido, fica resguardado em relação à ocorrência aí desses desafios metabólicos. Uhum. Era justamente aqui na nossa conversa, eu estava fazendo várias anotações e eu até anotei aqui um ponto interessante que você comentou sobre a adaptação de papila, né? A gente pensa muito nas bactérias, mas assim, o epitélio precisa andar junto, porque esse ácido produzido no rumen, ele vai sair por absorção, né? Então precisa de toda uma adaptação. E aí, você já adiantou, né? E seria a minha próxima pergunta em relação a isso. Bom, nós estamos falando de uma ração, né, que eu imagino que ela possa variar um pouco os componentes, né? Vai ter milho, tem farelo de soja, enfim, tem esses componentes, mas que, né, é uma ração que tem uma energia alta. E aí, bom, além dos ingredientes, vamos pensar assim, alimentar, a minha questão era justamente isso. Bom, além disso, que tipo de aditivo, por exemplo, né, eu posso utilizar? E aí você já comentou da monenzina, já falou de alguns efeitos dela, Johanna, mas eu acho que é interessante, né, até para nós construir a ideia, tá? A monenzina modula o perfil fermentativo, tá? Mas por que modula? Né, se você pudesse, eu sei que talvez para ti até isso esteja bem claro, né, mas assim, só para tentar deixar fácil assim para os ouvintes, aonde que essa monenzina atua e o porquê que ela leva a um perfil fermentativo mais favorável e porquê que aí no final o resultado disso é, por exemplo, um ganho de peso maior. Excelente. Acho que dando até um passo atrás, né, assim, o que é a monenzina? A monenzina é um poliéster, na verdade, ele é o produto da fermentação de uma bactéria, que é a Streptomyces pneumoniae. Existem várias cepas, obviamente, né? Mas assim, foi lançada, a primeira foi em 1975, o Rumensin. Então, assim, tem 50 anos de seleção de cepa para a produção dessa monenzina, né? Que é uma defesa da bactéria contra as outras bactérias. E a gente conseguiu, lá atrás no cenário, o principal desafio, na verdade, era a coccidiose, com aves e tudo mais. Ela saiu de lá para depois vir para bovinos, né, para controle muito forte de coccidiose, mas viu-se também que os animais aumentavam o ganho de peso. Investigando mais, era principalmente em relação a essa melhoria do perfil da microbiota ruminal, né? E como que ela atua? Então, ela precisa solubilizar ali no rumen, né? Então, ela solubiliza essa molécula, ela vai se ligar lá
na membrana da bactéria gram-positiva. E essa bactéria gram-positiva, ela é menos eficiente do ponto de vista de fermentação ruminal, ela está mais relacionada com a produção de acetato e butirato, e a gram-negativa mais com propionato. Então, quando a gente coloca a monenzina na dieta, a gente seleciona mais bactérias gram-negativas, mais produtores de propionato. Qual que é a principal vantagem disso? Né? Essas bactérias que produzem mais propionato, o propionato ele acaba sendo um capturador ali do H+, ali do rumen, né? Enquanto que o butirato e o propionato, quando você sai ali da fermentação da glicose para ir acetato e butirato, você acaba perdendo um pouco de carbono e H+, quando vai acetato e butirato. No propionato não, você tem uma captura. Então, assim, se a gente for lá na cadeia transportadora de elétrons, esse H+, é importante para manter ali no sistema. Se está perdido esse carbono, esse H+, no rumo, vem as arqueias metanogênicas, juntam isso, formam metano, para isso não ficar perdido, abaixar o pH do rumo, isso sai na eructação dos animais. Se está perdendo metano ali, a gente está perdendo energia. Né? Então, quando você coloca o aditivo, seleciona essas bactérias gram-negativas que liberam menos metano, por consequência, e o animal acaba ganhando mais peso. Tá? Sim, acho que a explicação assim foi muito boa, né? E eu costumo falar assim, às vezes a gente acaba dando alguma aula de nutrição e tudo mais, é quase uma matemática, né? Você tem a glicose, tem o piruvato, depois ela pode virar 2-propionato e daí o número de carbonos é o mesmo, então CD6 gerou dois ácidos com 3, não perdi carbono. C gerou acetato, e aí isso puxando, se fosse puxando para o leite, propionato vai para o fígado, né, faz lá a gliconeogênese, essa glicose vai para o úbero e lá vai se transformar em lactose e vai ser volume de leite, né? Então assim, e você foi para acetato, butirato, você não usou todos os carbonos, você liberou aquele hidrogênio, é um dreno de energia, né? Ou alguma energia poderia ter sido, ou aquilo, né, ser transformado em energia. E quando você fala das arqueias, porque você tem hidrogênio sobrando, alguém vai usar esse hidrogênio, e aí pode usar para produzir, né, por exemplo, o metano, né, que é um gás de efeito estufa e que é um preço que às vezes recai, né, às vezes devido, às vezes indevidamente em muitos casos, né, ou extrapolando isso, acaba caindo em cima da pecuária, né, e eu sei que até foi publicado recentemente, né, Johanna, tem uma meta-análise do Cook, né, agora em 2024, que avaliou justamente isso. Até agora nós falamos da monenzina, por exemplo, mais do ponto de vista nutricional, mas isso tem um impacto que é quase matemático. Se você diminui essa perda de energia, né, pode ter um impacto disso no metano, né, e aí eu sei que é um trabalho assim super recente, né, e que na verdade foi uma meta-análise, né, que juntou vários trabalhos, né, e aí se você pudesse também comentar sobre isso. Não, assim, é interessante, quando a gente fala em monenzina, o número de trabalhos publicados é algo impressionante. Se a gente der fazer uma pesquisa rápida no Journal of Animal Science ou Journal Data Science, que são talvez uma das principais revistas quando a gente pensa na produção de leite ou de carne, a gente vai passar aí dos 3.000 artigos relacionados com o uso da monenzina. Então, a molécula não é que ela tem alguns artigos publicados, ela tem várias meta-análises publicadas, né? Tanto relacionado ao metabolismo, a parâmetros sanguíneos, né? Balanço energético negativo, reduzindo os efeitos do balanço energético negativo pelo aumento do propionato e glicose circulante, e também essa mais recente é do metano. Existem várias outras, né? Mas essa agora principalmente focando nos dados da emissão. E realmente, quando a gente olha os dados, né, o compilado na média total, reduzindo lá em cerca de 17,5 gramas a emissão de metano por animal por dia, ou cerca de 15% na redução da emissão de metano. Só que assim, talvez o principal ponto aí, eu acho que fica naquela discussão que a gente teve. A gente tem uma molécula que ela reduz metano, mas o fundamento para ela reduzir metano está relacionado ao aumento de propionato, que vai, assim, a gente colhe o benefício
do aumento de peso e ainda uma redução de metano, né? Da emissão de metano. Perfeito. E eu lembrei, até agora saiu recentemente um episódio com o professor Henrique, e aí nós falamos um pouco de leguminosas, e aí nós comentamos, bom, né, às vezes o benefício vem do sistema, e aí agora você comentando disso, eu também me lembrei de um outro trabalho do Guilherme Conjo, que ele fez sobre estratégias, né, para reduzir a emissão de metano, e tá lá a monenzina. E até no trabalho dele, olha que interessante, foi um resultado um pouquinho diferente, era mais voltado para a pecuária em geral, até o valor produzido por animal por dia, né, a quantidade emitida não mudou, mas quando você considera isso em relação à produção, certo? Seria um equivalente, bom, para cada quilo de carne, ou então para cada litro de leite, ou para quilo de sólidos, por exemplo, aí diminuiu, a intensidade de emissão foi menor, mas como você comentou, talvez tá associado lá atrás com um aumento da eficiência do ponto de vista nutricional, né? E eu acho que esse trabalho mostrou, né? Acho que, se eu não me engano, foi de 20, depois ficou 11 trabalhos, né? E os dados são muito consistentes, né? Porque variou dose, variou comprimento, tempo de uso, se era dieta mais forragem, mais pastagem também, né? Exatamente. É um compilado gigante de dados, né? E na verdade eles foram estratificando, eles tiraram em relação in vitro ou não, até chegar nesses dados especificamente. O fato é assim, ó, independente do sistema de produção, né, que a gente está discutindo aí na TIP, quando a gente coloca a molécula, a gente colhe esses benefícios, tanto do aumento do ganho de peso, prevenir a ocorrência, vamos dizer assim, dessas variações de distúrbios metabólicos, e também a gente colhe o benefício em relação à pegada de sustentabilidade, quase como um benefício indireto, mas também direto, que é a redução da emissão de metano, né? Uhum. Vamos pensar produção, agora você falou ambiente, e do ponto de vista econômico, é um tipo de aditivo que faz diferença no final para o bolso do produtor também? Não, excelente pergunta. Assim, ó, como é uma molécula já há muitos anos trabalhada, é uma molécula que é bem estudada, a gente tem vários estudos colocando aí, principalmente, melhorando, quando a gente pensa em gado de corte, principalmente aqui na região central, sudeste, a gente fala da melhoria da eficiência biológica, né? Que é quantos quilos de dieta, pensando no confinamento, quantos quilos de matéria seca que a gente gasta para produzir uma arroba, 15 quilos de carcaça, ou na TIP, a gente costuma trabalhar esse número também, né? Mas principalmente é relacionado à quantidade de ração que a gente precisa para fazer uma arroba. Acaba desconsiderando um pouco aí o pasto, mas ele é fundamental aí também. Então, Sim. quando a gente coloca o rumenzinho, ó, a monenzina aí no caso, o que acontece? Ele acaba melhorando a eficiência biológica, gasta menos ração para produzir ali uma arroba, ali, 15 quilos de carcaça. Uhum. Isso se paga na relação de 1 para 9, muito facilmente, na maioria dos cálculos que a gente faz aí, para cada R$ 1, isso acaba retornando 8 de investimento aí, reduzindo a quantidade de ração que a gente gastaria para fazer uma arroba, tá? Uhum. Você usou um outro termo, mas vamos pensar se fosse um ganho de peso. A eficiência alimentar aumenta, né, com o uso do Isso. aditivo. Ela melhora, na verdade, né? Isso, melhora, perdão. Ela melhora. Você gasta menos ração para fazer 1 quilo de peso ou 1 quilo de carcaça. Uhum. No caso, a eficiência biológica, que é o número que todo mundo busca aqui na região centro-oeste, sudeste, porque assim, a gente abate o olho, faz o custo da matéria seca, a gente já sabe qual a margem que a gente tem por arroba, margem, o lucro alimentar, vamos dizer assim. Né? Então, tem trabalhos aí reduzindo aí bastante a quantidade de matéria seca ou quantidade de ração para a gente fazer uma arroba. Perfeito. Johanna, acho que a gente começou, primeiro, sei lá, caracterizando, né, o que era a TIP, depois falamos, bom, separou de o que é semi-confinamento, confinamento, depois tratamos das vantagens, acho que foi bem importante quando você comentou da questão de adaptação e cuidados, né? Depois disso entramos no uso, digamos assim, dos aditivos e como que eles funcionam, né? E aí no final você trouxe até alguns dados bem práticos, né, de medir eficiência do ponto de vista econômico. Então pensamos num produtivo, né, depois exploramos, né, rapidamente aí a questão ambiental, terminamos com a questão econômica, acho que ficou bem
bem explicado, e aí eu abro um espaço, se você tem alguma última consideração, algo que talvez eu não perguntei aqui, mas que você gostaria de deixar, né, como uma mensagem, um ponto que não foi tratado, né, e também aí para uma mensagem final sua, né, então que passou toda essa jornada, hoje está no setor, né, comercial, então para uma última mensagem ou uma última abordagem aí sobre o tema. Não, legal, Daniel. Então, assim, ó, só para a gente fechar o assunto técnico, vamos dizer assim, né? A TIP é uma ferramenta fantástica que pode ser realizado. Ela não se compete aí com o confinamento, mas desde que a gente realize ela de maneira eficiente, ela pode ser bastante interessante pelo menor investimento de capital, né? Facilidade em relação à adaptação dos animais, em termos de legislação, que é um problema muito, muito sério, né? Uma legislação muito mais facilitada para a gente desenvolver as operações, acaba melhorando a fertilidade do solo ao longo do tempo ali, porque, pensa, no confinamento é um animal que gera 800, 600 quilos de dejetos ao longo do período confinado. Isso na TIP está sendo depositado no pasto. Quando você comenta, só pegando, quando você comenta essa questão de legislação, é justamente nisso relacionada, por exemplo, manejo de resíduo, por exemplo? Tudo, né? A licença para a operação dos projetos, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente conseguir essa liberação, né, em ponto de vista de legislação. Então, assim, é uma vantagem muito grande também, né? Obviamente, quando a gente pode pode esperar ali, às vezes, ganhos de peso um pouco mais baixo do confinamento, mas um maior rendimento do ganho, que é o que a gente discutiu, tá? Sim. O pasto, embora a gente pense, tá, 90%, 85% da dieta é concentrado, mas o pasto, sim, ele é muito importante. Se a gente pensar num confinamento, por exemplo, com 80% de concentrado, se os 20% vier de uma silagem muito boa, ou uma silagem de capim, ou se vir de um capulho, ou se vir, por exemplo, aí de um bagaço, a gente espera ganhos diferentes. Na TIP é a mesma coisa. Quanto melhor for a qualidade desse pasto, maiores serão os ganhos. Ou menor a quantidade de ração que a gente vai precisar ofertar para esses animais para o mesmo ganho. Tá? A oferta é muito importante também. Isso está relacionado também para reduzir um pouco a taxa de passagem, se melhora a eficiência biológica, assim como eu falei com o rumenzinho, quanto maior oferta de pasto, você tem uma melhor eficiência biológica. Os dados lá da APTA mostrando que quando você tem uma maior oferta de pasto, você pode melhorar em 15% aí a eficiência biológica, o aproveitamento dessa ração. Então, a quantidade de pasto também é muito importante. Adaptação bem feita, uma apartação bem feita dos animais, escolher os aditivos adequados na dose certa, isso vai influenciar para ter uma adaptação mais facilitada, vai prevenir a ocorrência de distúrbios metabólicos, melhorar a conversão alimentar e aumentar o desempenho desses animais. Tá? Eu acho que quando a gente pensa nesse cenário como um todo, da mensagem da TIP é isso. A gente pode esperar, às vezes, ganhos de peso um pouco mais baixo, o mesmo ganho de carcaça, tá? Rendimento do ganho maior e o mesmo período de engorda quanto no confinamento, respeitando tudo isso que a gente discutiu aqui. Tá? Agora, em relação a uma dica que eu poderia dar, pensando na turma que está formando agora, que está saindo agora da graduação, existe um mar de oportunidades, né? As empresas são empresas excelentes que estão aí no mercado, estão capacitando muito a turma, o mercado é excedente de conhecimento, de tecnologia, né? Cada vez mais os produtores e pecuaristas estão investindo nisso. Então, é muito gratificante a gente trabalhar nesse mercado, ver cada dia mais evolução que a gente vem vendo. O mercado está num momento favorável. Então, fico aí, assim, uma dica que aproveitem as oportunidades que você tem, o tempo que você tem para estudar durante a graduação, o mestrado, o doutorado. Quando você vier para cá, a gente vai vier no mercado, né? Para cá que eu digo é o mercado, você vai poder aplicar isso, desenvolver ainda mais todos os conceitos que você viu na graduação, no mestrado, doutorado, e aplicar isso de uma forma prática e lapidar isso no mercado. Perfeito. Pegando essa tua última fala, talvez há algum tempo atrás, quem terminava o mestrado ou doutorado mirava, por exemplo, só para uma vaga de pesquisador ou uma vaga de professor, e como isso mudou, né? Empresas, né,
multinacionais, mas não só elas, né, tendo no seu time de P&D, né, também mestres e doutores para compor a equipe, para liderar a equipe algumas vezes. Eu até anotei aqui uma palavra que talvez resuma essa tua última frase, assim, incentivador, né? Então, obrigado, Johanna, por ter aceitado gravar conosco, né? Acho que ficou bem legal o episódio, acho que você trouxe bastante coisa prática, mas tudo com a ciência e os porquês por trás de cada coisa. Obrigado por ter aceitado, obrigado a todo mundo que ficou até o final do episódio e até uma próxima oportunidade. Johanna, obrigado. Obrigado, Daniel, obrigado a todos os ouvintes aí, e aproveite o conteúdo aí no trecho. Eu sei que a gente que viaja bastante acaba aproveitando esses conteúdos, então fica aí um abraço para vocês, aproveita.